Olá! Tudo Demorei, bem? mas cheguei. Para variar, atrasada, para mais uma maratona Inteligentes Demais. Meu nome é Cristiane Costa Cruz e eu estou aqui com o Marcos para mais uma entrevista nesse domingo. Eu queria que você se apresentasse, Marcos. Meu nome é Marcos, né? Eu aceitei com muito prazer o convite da Cristiane para a entrevista. Fico muito feliz. Moro no estado de São Paulo, sou funcionário público. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Cristiane. Ai, que bom. Muito obrigada por aceitar o convite, tá? Tá ok. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua infância, como foi sua infância, onde você nasceu, como era sua família. Certo. Eu sou quarto, né? Filho de uma família. Tenho 4 irmãos, né? É, Tenho um irmão mais novo. A minha família é da região do Vale do Paraíba. Aí, que com cidade? próximo de Lorena, na verdade, uma cidade chamada Lavrinhas, uma cidade Ah, muito pequena. hum, Com cerca de 6 anos, nós nos mudamos para o Mato Grosso do Sul e saí de lá já com 29 anos, voltei para o estado de São Paulo, entrei no funcionalismo público aqui, sou funcionário público estadual, e estou aqui desde então com a minha família também, tenho 3 filhos e uma esposa. que legal. E seus pais faziam o quê? Eles trabalhavam em quê? A minha mãe, ela sempre foi do lar, né? Meu pai, ele era policial militar, se aposentou na Polícia Militar. E quando estava para se aposentar, ele quis ir para o Mato Grosso do Sul. Era uma meta dele, viver mais próximo, né, da natureza. E eu fui praticamente criado lá, no Mato Grosso do Sul. Foi onde eu conheci minha esposa, onde eu tive meu primeiro filho. O segundo filho já tive aqui, o segundo já com 5 anos. Uhum, tá. Você, como é que era sua vida escolar? Como que você se dava bem na escola? Tinha dificuldade? Eu tive muita dificuldade na pré-escola. Na pré-escola eu É. tinha enormes dificuldades. Né? Eu não conseguia me adaptar, tive problemas de Ó, tá adaptação. chegando a Mila, vai participar daqui a pouco. A Mila, tô É, vendo, muito bonita. aqui, ó. É, ah, É. legal, bonitinha. Então, eu tive muitas dificuldades de adaptação, né? Eu era muito isolado, era uma criança que não gostava de brincar em grupo, e depois, com o tempo, isso foi diminuindo, mas foram problemas assim que persistiram, né? Na escola, eu não conseguia fazer muito bem amizades. Hum. Tá no colo. A gente demora 1 hora para arrumar os equipamentos e a Mila vem e destrói em 5 minutos. Não, mas ela queria aparecer quando tivesse tudo pronto, né? Ela ficou esperando, ó. Ficou Agora vai ficar esperando. grudada em mim. A Tá Mila é meu ótimo. grude. Ah, Legal. e aí, então, você tinha dificuldade de relacionamento com as crianças? Sim, eu tive. Óbvio. Eu tive muito problema. Acredito eu que talvez fosse a minha forma de ser, né? Eu era um pouco mais isolado. Eu tendia também a me chatear muito fácil, a chorar muito, né, na infância, né? Eu Já, era já deu, vai. sim, a Mila tá Ah, descansando. Tá ok. ah. Você Mas é chateava isso. por quê? Eu tinha um problema que eu enxergo hoje no meu filho, né? É, É. eu tenho, recentemente, eu descobri o transtorno do espectro autista em mim, Uhum. no meu filho mais novo, de 5 anos, né? E eu vejo muito nele uma característica que eu tinha, que eu, inclusive, acho que é uma facilidade de achar tudo catastrófico, né? Então, Ah, e também de absorver o que as pessoas diziam sobre mim como uma verdade absoluta. Então, se alguém chegasse e dissesse, você é muito chato, eu automaticamente absorvia aquilo como verdade. E isso persistiu até a fase adulta na minha vida. Foi muito é. difícil. Eu comecei depois, óbvio, a fazer terapia, né? A minha neuropsicóloga, Lívia, ela me ajudou muito no decorrer dos últimos anos a me identificar e identificar
principalmente o que é do outro e o que é meu. Mas na infância isso foi praticamente traumático, foi traumático para mim. Uhum, tá. Então você tá dentro do espectro autista e seu filho também? Sim, na realidade, os meus filhos, né? É. Eu tenho, na realidade, eu tenho 2 filhos biológicos e um sobrinho que mora comigo já há uns 5 anos, que veio para estudar junto com o meu filho mais velho, porque os dois são praticamente irmãos. Eu já criei ele desde a infância como pai dele, sempre fui muito presente na vida dele. E aí eu já o trato como meu filho. Mas ele também é do espectro autista, ele tinha muitas dificuldades na escola. Aí ele veio também, fez uma avaliação, iniciou a terapia, ele já começou a deslanchar na escola, está indo muito bem, inclusive. Você pode explicar um pouquinho para quem está assistindo quais são essas características? Olha, as características mais incomuns que me afastavam das outras pessoas e me faziam, principalmente, me enxergar como uma pessoa com algum problema, né? É a falta realmente de, de identificação nos interesses, né? É muito complicado, é como se você vivesse com uma janela fechada para o restante do mundo. Quando você quer falar a respeito de assuntos que não interessam aos outros e quando você não se interessa em nada pelo assunto que a maioria fala. Então, Uhum. Você foi... acha que isso tem a ver com alto QI, com o autismo ou com as duas coisas? Eu acredito que com as duas coisas. É. Eu creio que a auto QI e autismo são coisas em separado, né? Hum. Mas no meu caso, Sim, são duas coisas que é, podem vir juntas, mas não pode, necessariamente vêm juntas. exato. Mas, no meu caso, o autismo representa para mim uma facilidade de, de, de imaginar, uma facilidade de me abstrair da realidade, Hum. que desenvolve o meu QI. Porque o QI é uma coisa que você pode desenvolver, né? Você Hum. pode... a senhora pode me corrigir, você pode me corrigir, A senhora Cristiane. está no céu. Você pode me corrigir, fique à vontade, mas eu acredito, nos últimos anos, né, com tudo isso que eu aprendi, com a questão de descobrir, inclusive, quando eu descobri o autismo, eu fiz uma avaliação neuropsicológica, também descobri que eu tenho o alto QI, né? É. E assim, depois disso, Você descobriu o alto QI por acaso? na verdade, eu descobri o alto QI junto com a avaliação neuropsicológica. Tá. A minha Uhum. neuropsicóloga fez a avaliação e ela disse que eu tenho o QI elevado, né? É que a gente começa uma avaliação neuropsicológica pelo VAIS, né, quando é adulto, ou pelo Isso, BISC, quando é criança, e aí você já tem um resultado de QI. Esse é o início, geralmente, de uma avaliação neuropsicológica. exato. Foi o que ela me aplicou, foi o VAIS 3, né? Uhum. A avaliação que ela aplicou. E então, depois de descobrir isso, né, eu acabei tendo mais contato com essa questão, pesquisando mais, e aí, como eu estava dizendo, descobri que o QI é algo que você desenvolve. Você pode melhorar o Uhum. seu QI, óbvio. E eu acredito que o atributo autista que me faça ter desenvolvido isso é a capacidade de abstração. Porque também na infância, eu era muito abstraído. Então, É. eu era uma criança que permanecia no quarto, eu aprendi a ler sozinho com 4 anos de idade. Meu Uhum. filho também, com 4 anos, já estava lendo, né? O Marcos, Essa é uma pequenininho. característica que evidencia a superdotação, é aprender a ler sozinho, né? Então, quando as pessoas Sim, me perguntam, eu falo que essa é uma das características mais presentes em crianças de alto QI. sim. E foi através da leitura também, a facilidade de me abstrair, junto com o acesso que eu tinha, né? Meu pai, ele tinha uma boa coleção de livros, Ai, que ah, legal. eu tinha uma biblioteca perto da minha casa, né? Hum. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu levava o meu sobrinho para a escola de bicicleta, eu já tinha uns 12 anos, e aí eu passava por essa biblioteca. Deixava ele na escola, voltava e ficava na biblioteca lendo, e só saía da biblioteca na hora de buscar ele de novo. Então eu ficava lá. É.
eu gostava muito, muito de leitura. Até hoje gosto muito e desenvolvo isso com os meus filhos, né? É. Tá Ok. ok. E na escola, como é que eram as suas notas? Assim, eu tinha muitas notas boas na escola. Hum, É, eu era, assim, sempre o primeiro a ser escolhido na hora de fazer o trabalho em grupo, né? é, Porque eu não me importava e nunca me importei de fazer tudo sozinho, preferia fazer sozinho, inclusive, até. Eu hum. tinha até na faculdade eu apresentei muita dificuldade, né? Eu não cheguei a concluir a A faculdade, Mila hoje está inquieta. Ah, mas deixa ela à vontade. se ela Ela não tá. derrubar os fios, tudo bem. Ah, verdade, é. Ela tá ok, tá querendo atenção. Tá. Ah, Mas, então, Cristiane, eu até toquei no assunto da faculdade, né? Que eu dizendo que na faculdade eu tive ah, problemas de fazer trabalho em grupo e normalmente eu tinha que realmente começar a fazer as coisas do meu jeito para que eu me sentisse satisfeito. Mas eu não cheguei a concluir nenhuma faculdade, né? Eu já estou até deixando um parêntese aqui. você começou a fazer quais faculdades? Olha, eu comecei a fazer letras logo depois que eu me formei. É. Aí depois, quando eu vim para o estado de São Paulo, eu fiz letras, fiz 2 anos de letras, abandonei. Depois eu fiz, quando eu cheguei já no estado de São Paulo, eu ia começar a fazer história, desisti antes de começar. Hum, Aí, olha para ver como é o campo de interesses, né? Depois de história, fui fazer engenharia. Fiz hum. 2 anos de engenharia, abandonei. Não, na verdade, esse eu mudei para física, porque meu interesse era puramente a matemática, né? É. Calcular. E aí eu fui para física. Aí, Hum, por último, eu pulei para comércio exterior é. e parei. É. Parei. Mas Quantos anos de faculdade você fez ao todo? ao todo, olha, posso É. dizer que eu concluí. Eu fiz no mínimo uns 5 anos. Devia ter, né? Devia ter um diploma de formação genérica no É, ensino superior. Ué, eu acho que poderia ter para quem faz vários anos de faculdades eu acho, diferentes. exato. Eu acho que você deveria escolher cursos dentro de campos, né, de conhecimento. Por exemplo, eu adorava muito a parte de matemática, eu adorava muito algumas áreas de conhecimento, até Hum, no curso de letras, eu gostava muito da parte, né, de etimologia das palavras, né, a parte de linguística. Eu tive aulas de latim e eu adorei. Mas, infelizmente, como se diz, a sociedade, ao meu ver, parece que é tudo um pouco pré-fabricado, né? Tem que ser hum. aquele molde, né? Você tem que seguir aquele padrão, aquele molde. Mas você tem que pensar que você é uma pessoa de alto QI e os cursos são feitos para todos os níveis de inteligência, né? Então, Sim, não, pelo menos um pouco acima da média, né? Não são mas feitos para pessoas de inteligência abaixo da média, curso superior. Mas não dá para você pensar somente nas pessoas de alto QI e para é, fazer os cursos de acordo com a demanda de alto QI. na realidade, eu não abandonava esses cursos pelo fato de achar que eles eram cursos muito fáceis, que não. Não, eu perdia o interesse em determinado momento porque eu via que a forma como era, sabe, por exemplo, às vezes eu começava a aprender Hum, uma determinada matéria e começava a desenvolver aquilo, às vezes eu queria ir mais fundo naquilo, e aí de repente eu era obrigado a interromper e começar do zero uma coisa que eu não entendi, né, uma coisa nova. uhum. E assim, eu perdi o interesse em determinado momento, não era uma coisa que para mim era fácil, não, era difícil, eu tirava notas ruins em muitas matérias, porque realmente eu me focava em uma só. Às vezes eu me focava extremamente numa matéria só, era 10 nessa matéria e 0 na outra. Uhum. Na escola também era assim, no primeiro e segundo grau? Não, no primeiro e segundo grau, não. Eu tinha uma certa facilidade, né, para poder conseguir alcançar boas notas, né? Mas na faculdade isso se acentuou mais, acabou ficando muito difícil para mim
E, inclusive, foi quando eu descobri mais, mais profundamente assim, as minhas dificuldades para socialização, né? Também, que é uma coisa que eu nunca tive, né? Eu jamais, uma coisa que eu nunca fiz foi, me empresta o que caiu, o que teve ontem, porque ontem eu faltei, me ajuda aqui a fazer, sabe? Me explica, você entendeu? Então, Quando era você hoje, se perde, você para num posto para pedir informação? jamais, jamais, O que você jamais. faz se não Olha, tiver celular, por exemplo? se não tiver o celular, eu não, olha, eu sinceramente eu tento usar o raciocínio. Eu tento primeiro, vamos tentar pegar as vias mais, né, que direcionam para as vias maiores, né, de trânsito mais rápido, que com certeza vai acabar dando em alguma rodovia. Aí, Seguindo o fluxo é, geralmente dá certo, né? mas assim, se a minha esposa estiver comigo, com certeza ela vai pedir informação. E, aliás, é uma curiosidade. Você falando me perdendo no trânsito, é uma curiosidade, não. É um fator Ah, que mexeu comigo durante muito tempo, é o fator de que eu não dirijo. Eu não consigo dirigir. não? Não consigo dirigir. A minha esposa dirige, eu me viro para ir trabalhar e tudo, né? Mas eu tenho um carro, mas a minha esposa que dirige. Eu não tenho, não consigo Você dirigir. não consegue dirigir? Você tentou tirar a Não. carta? Já tentei tirar carta. Hum, Eu tenho, assim, eu não sei porquê, eu tentei 2 vezes tirar carta, mas na hora que eu ligo o carro, eu já começo a ter uma, né, assim, como se diz, eu acho que a minha falta de controle sobre a situação, porque dirigir envolve você lidar com o imprevisível, né? hum. E isso, para mim, gera um certo pavor, assim, agir de improviso, né? Isso gera um pouco de ansiedade. Então, a minha facilidade de abstração também é incrível, assim. Então, acaba agregando. A minha esposa não se incomoda nem um pouco com isso e decidimos viver desse jeito. Ela dirige, eu pego o ônibus. Sua esposa deve ser muito legal. Nossa. Como que você conheceu sua esposa? Então, a minha esposa, assim, eu conheci ela já no ensino médio, nos últimos 2 anos do ensino médio, Hum, e a gente conversava muito e ela adorava, né, o nível de, né, para onde eu ia, para viajava mesmo, né, nas ah, conversas, não era aquela coisa corriqueira, também nunca foi, eu nunca consegui também dar um tom malicioso, aquela conversa assim, né? Então era conversa sincera, né? A gente começava a falar e ir embora. Ela gostava do que eu falava, gostava de conversar comigo, eu gostava de ouvir o que ela dizia também. Ela sempre foi muito diferente, né, das outras mulheres que eu conheci nesse hum, aspecto, né? De não se importar, de não ter aquele aquele medo de ter uma conversa sincera, achar, sabe? Ela conversava comigo de uma maneira que não era, ela não, nem ela nem eu tínhamos a tendência de ir para a segunda intenção, nada. Então nós fomos amigos durante muito tempo e aí depois, por acaso, assim, a gente ficou juntos e estamos juntos até hoje, né? Foi a minha hum, primeira namorada também, para ser sincero, foi a primeira namorada. hum. E aí vocês conversavam sobre que tipo de assuntos? Olha, a gente conversava muito, ela gostava muito quando eu começava a falar sobre enigmas do universo, Ah, era as coisas, eu sempre fui muito fã de filosofia, e sempre hum, gostei muito de astronomia, né? Então a gente falava muito sobre curiosidades do universo, né? Sobre, nossa, do que as estrelas são feitas. E ah, isso acaba, uma hora, sendo romântico, né? Acaba sendo ah. romântico. Uma hora acaba sendo. E assim, já na minha adolescência, né? Era tudo muito tendencioso. Até hoje né? Tudo muito cheio de tendência. Se você vai para algum lugar, você
Se você vai para uma festa e conversa com a moça ou com a menina, é sempre, sempre, né? Tendencioso, tudo tendencioso. E com ela não foi assim. E eu sentia que era assim com as outras meninas. Eu ia conversar se já estava uma. Ainda mais porque eu era o esquisito da turma, o esquisito da sala. E nós dois tivemos assim um super entrosamento mesmo. E nos damos bem, muito bem até hoje. Uma coisa que não falta, inclusive, no nosso relacionamento é diálogo. É uma coisa muito presente. Tá. Dessas faculdades que você fez, você se identificou mais com alguma delas? Então, eu comecei a atender ao curso, a parte mais tecnológica. Eu gostei muito da faculdade de engenharia, mas eu vi que não era realmente o meu perfil, a profissão de engenheiro, né? Mas eu gostaria de trabalhar por trás dos panos, assim, pesquisando, desenvolvendo tecnologia. Depois que eu terminei que eu abandonei o último curso que eu fazia, eu comecei a fazer, por conta própria, curso de programação de computadores. Eu e meus meninos mais velhos, né? Que eu digo, que idade eles têm hoje? O sobrinho que mora comigo tem 18 e meu filho mais velho 17, então os dois são carne e unha desde a infância mesmo, né? De comemorar aniversário e tudo. Então, a gente aprende programação, eles estão agora no último ano do ensino médio, já estão também querendo ver o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu prestei o vestibular agora da Univesp e vou fazer o curso de cientista de dados. E dessa vez não vou abandonar, porque eu me preparei psicologicamente, a terapia nesses últimos anos também me ajudou muito. E eu soube definir metas para conseguir conquistar realmente um curso e estar bem dentro da área que eu gosto. Faculdade, nenhuma, você não vai gostar de todas as matérias. Então, você tem que se dedicar àquelas que você gosta mais e dar um jeito de aprender o mínimo daquelas que você não se identifica tanto. Né? Porque a faculdade ela é feita para te dar, o curso superior é feito para te dar uma base, você não precisa tirar 10 em tudo. Agora, algumas pessoas que eu entrevistei aqui que fizeram engenharia falaram o seguinte, que sempre eram os mais inteligentes na escola, só que quando entrou, aí no caso na Poli e no ITA, aí encontrou um monte de gente inteligente e a primeira surpresa foi não ser o melhor aluno da turma, não tirar 10 com facilidade, e aí ter que estudar. Você sentiu isso também? Você fez onde a faculdade de engenharia? Eu comecei a fazer na Unip mesmo, e depois passei para uma faculdade próxima aqui da minha cidade, né? Unifacamp. É uma faculdade mais próxima. E realmente eu tive isso muito forte, realmente, de entrar e verificar que eu sou, sim, muito limitado para poder aprender. Principalmente para poder aprender de uma forma passiva. Eu tenho a necessidade, e assim, eu lembro que eu era melhor nas matérias, nos assuntos, que eu me interessava e pesquisava. Às vezes eu perdia, aliás, eu ficava um dia todo me aprofundando a tal ponto em um determinado ramo, né, do curso, que com isso eu esquecia totalmente o restante. Era uma característica bastante comum, né, em mim nesse período. Mas quando eu comecei a fazer o curso por conta própria de programação, eu acabei me apaixonando, gostando muito do curso de programação, e aí eu acredito, né, que me aprofundando, fazendo uma faculdade nessa área, já tendo conhecimento, é a outra coisa que eu não tinha, né, uma bagagem já anterior, um conhecimento, uma influência, eu não tinha nada disso. Então, hoje eu tenho, graças a esses cursos que eu comecei a fazer, e eu acredito que dessa vez eu vou conseguir chegar até o fim. E você quer chegar até o fim por qual motivo? Você sente falta de uma certificação de nível superior?
Não necessariamente uma certificação pelo simples fato de... Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu só tenho o ensino médio, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Uhum. Mas, assim, se você tem um ensino médio Você não tem e... só ensino médio, você tem superior incompleto, é diferente. Exato, exato. Eu tenho o superior incompleto, mas a necessidade de completar, de realmente me formar, e assim, vou te dizer com sinceridade que se eu tivesse me formado em qualquer dessas faculdades, mas não tivesse atuado, por exemplo, eu fiz o curso de letras. Se eu tivesse me Uhum. formado em letras e não tivesse atuado na área, ou se eu tivesse me formado em história, ou se eu tivesse me formado em engenharia, para continuar do jeito que está, eu me sentiria muito mais frustrado do que eu me sinto hoje. Uhum. A minha necessidade realmente é uma necessidade que nem, para ser sincero, é minha, mas uma necessidade de quem emprega as pessoas, né? Hoje em dia está caminhando cada vez mais para as empresas, indústrias, né? Para as autarquias e tudo, valorizarem as pessoas que têm um nível de conhecimento independente de faculdade, Uhum. né? Mas se, por exemplo, houvesse, assim, realmente, como a gente comentou, a pessoa ela vai escolhendo cursos livres e vai compondo um currículo e tem acesso. Não, infelizmente, as vagas hoje ainda são muito assim, contrata-se analista de sistemas, né? Uhum. Não tem uma flexibilidade desse ponto. Então, se não fosse por isso, eu sinceramente eu pensaria muito bem se eu iria querer mesmo fazer uma faculdade. E você tem vontade de trabalhar como analista de sistemas? Eu tenho muita vontade, inclusive, eu tenho muita vontade de sim, entrar, trabalhar como analista de sistemas. A minha faculdade, a faculdade que eu escolhi, na realidade, é cientista de dados, né? Mas através Eu não sei qual é a diferença. a parte de cientista de dados, você vai mexer muito mais com banco de dados, você vai aprender a analisar e extrair, né, conclusões, informações a partir de uma série de dados. Isso você vai fazer com a programação. Na programação, a parte que eu mais gostei foi realmente me envolver com isso, né? A parte de criar, analisar dados, tirar conclusões. Óbvio que eu ainda faz 1 ano e meio, acho, ou quase 2 anos que eu estou aprendendo programação, tive períodos de interrupção, então não me considero ainda um programador pronto, eu ainda nem me arrisco a distribuir currículo, né, dizendo que eu estou pronto para ser um programador. Mas Mas você pode, não precisa. É uma profissão que não precisa ter formação. é uma profissão que não necessita, mas assim, eu sou muito exigente comigo, né? Eu É. não gosto, eu não gosto eu não gosto de não saber. Eu não gosto de não saber, e isso é muito arrogante da minha parte, eu confesso que sim, Hum. né? Mas eu gosto de saber 120% para poder realmente ter uma chance. Mas, Uhum. mas a parte de programação já está muito presente na minha vida, inclusive na vida dos meus filhos, né? Hum. E eu pretendo, sim, inclusive, não só ingressar, trabalhar na área, como até com meus filhos no futuramente, abrir uma empresa, né? A gente, né, como eles dizem, você entra numa empresa, e aí sempre tem esse processo de quem entra nessa área acabar formando a própria empresa, né? Eles adquirem um conhecimento grande dentro de uma empresa grande, né? E aí Hum. conseguem formar suas startups, né? É assim, é um objetivo até muito comum, que eu acho que 100% de quem está na área quer fazer, Uhum. Legal, interessante. E deixa eu tá? te perguntar, mudando bastante de assunto, você tem alguma religião ou alguma crença? Eu tenho, assim, um sistema bem peculiar de crenças, né? É, Eu como que é? então, desde quando desde quando eu me dou por gente, né? Desde assim, a final da infância para o início da adolescência, eu questiono muitas coisas e busco informação, e eu tinha os livros, né? E, e, e assim, hoje né, foi um processo longo de amadurecimento do que eu penso, mas hoje eu penso que é,
todos nós somos criaturas e criadores também. Eu penso que o universo, a gente não tem noção do universo e o universo não tem noção da gente. É igual o peixe não tem noção do mar, né? Mas o peixe muda o mar, né? Gostei Assim da como, comparação. né? Assim como o mar é óbvio, muito mais importante a influência do mar para o peixe, mas o peixe também influencia o mar, né? Querendo ou não. Então, acho que somos, assim, partículas imersas no oceano aí, gigantesco. Não acredito que haja nenhuma inteligência que domine minha vida a ponto de decidir, né? Ou, eu não acredito que haja uma inteligência infinita, superior, que tome uma decisão, né? Assim, trocando em miúdos, eu não acredito no Deus amplamente aí, aceito, que é o Deus que é uma figura única, né? Uma figura que te conhece, que é onisciente, onipresente, e que traça os caminhos da sua vida, e se der errado é porque ele quis assim, que é para você aprender, e se der certo é porque ele te ajudou também, né? Eu não acredito muito nisso, mas eu respeito a Lívia, a minha psicóloga, ela me ajudou muito até a deixar de me rotular, porque houve uma época que eu falava, eu sou ateu, não sei o quê, debatia com os colegas. Era o ateu crente, aquele que tem aquele que ateu convencer convicto. todo mundo assim, a ser ateu também. Eu era assim, hoje ainda sou um pouco, mas eu era muito mais arrogante. Aí com o tempo, e era tudo isso, era razão de sofrer, de sentir prazer, e sofrer de novo. E assim, a Lívia, ela soube muito bem me ajudar a conseguir encontrar um meio termo, a viver em paz comigo mesmo, principalmente separar o que é meu, o que é do outro, né? E isso foi um divisor de águas na minha vida, inclusive até com a minha esposa também. Cada dia a gente melhor como casal também por conta disso, por conta dessa diminuição da... Ela tem alguma crença? Então, a minha esposa, a gente sempre conversou muito, né? E assim, ela gosta de me ouvir, então a gente conversa. Ela também tem um sistema de crença, né? Ligeiramente diferente do meu. Ela acredita muito em você estar atento às oportunidades, porque como eu estava dizendo, a questão de você ser uma partícula no oceano, você tem que fazer o quê como uma partícula no oceano para se dar bem? Você tem que prestar muita atenção, né? Saber para onde a correnteza, qual a correnteza que é melhor, qual que vai te impulsionar. Se é aquele momento mesmo, se você quer um impulso, você quer ficar parado ali, então você tem que ampliar o seu senso de observação do seu redor, né? E ela tem muito, muito disso também, mas a gente vive super tranquilo e a nossa discordância nunca gerou nenhum problema para a gente, assim, nunca tivemos problema por causa dos pontos em que a gente discorda. Ok. E você escreveu um livro... antes de falar do livro, tem certo. 2 pessoas comentando aqui, eu acho que você não vê, né? Tem o Marco Muniz, que eu já entrevistei também nesse programa. O Marco Muniz, grande amigo. Conhece ele? Um abraço ao Marco. Ele também tem tá no espectro autista, né? Como ele comentou aqui. E tem o Gus Corte Real, que acho que deve ser amigo seu. Sim. Que também está comentando algumas coisas. Eu não ouvi o nome dele. Gus Corte Real, deve ser Gustavo, né? Bom, eu não me recordo, por esse nome eu não me recordo. De repente eu posso depois descobrir quem é. Eu vou verificar, pode ser que seja alguém que também está no meu... É Gustavo, tá bom. Então, e agora eu queria que você falasse do seu livro, mostrasse a capa do seu livro. Sim. Tá, ele falou que deve ser da Mensa, pode ser. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir te mostrar aqui a capa, porque eu publiquei o livro hoje. Eu mandei para publicar hoje. Se houvesse como aqui eu compartilhar a tela, eu poderia até mostrar, assim, compartilhar a tela do meu monitor. Você não tem ele impresso, né? Não, eu ainda não tenho impresso. Foi hoje para a editora, inclusive, né? Foram 3 anos de trabalho, com um grande apoio da
da Lívia, né? Uhum. A minha psicóloga, que inclusive fez a apresentação do livro, escreveu os 2 primeiros capítulos, colocou alguns dados meus, né, da minha avaliação, né? Tudo isso para poder fazer uma apresentação, para ela dizer, né, o que foi, qual que foi o chamariz para que ela me incentivasse a escrever. E foi brilhantemente mesmo também prefaciado pelo Dr. Francisco Assunção, né, e pela mestra Sabrina Fernandes Prieto. Ambos também atuam na área do TEA. Foi uma honra para mim ter o prefácio dos dois, né? E o livro, assim, trata da minha Qual é o nome do facilidade. livro? Eu Autista. E qual é o seu nome completo? Porque aqui só tá Marcos. Sim. Marcos Almeida Pereira Tá. Júnior. E É o no nome livro completo. está É o nome escrito completo. Marcos Almeida Pereira Júnior Não, como autor? o livro tá reduzido, tá Marcos A.P. Júnior. Mas Ah, não, sem tá. problema nenhum de dizer para você agora, né? Então, o livro chama-se Eu Autista, né? O subtítulo é um caso clínico de transtorno do espectro autista de alto funcionamento. O subtítulo e vem essa ideia de escrever veio das nossas sessões, né? Eu e a Lívia Lívia Carreira, Lívia FB Carreira, também está como coautora no livro. Veio da ideia da manifestação que ela deu, né? De diversas vezes a facilidade com que eu conseguia descrever os processos internos para cada mania que eu tenho, para cada característica em comum que eu apresento. Então, no livro, começa, né, muito bem até introduzido por ela e com os capítulos iniciais falando a respeito um pouco de mim, e aí depois eu começo com cada característica que eu considero em comum em mim, Você pode falar dizendo... resumidamente quais são essas características? Sim, claro, principalmente características de balançar, características mais notáveis, né, como balançar, a dificuldade de limitar a fala, a autolesão, que é você, né, eu tenho muito questão de ficar me mordendo, me chacoalhando, e depois tem as características mais internas, que é a facilidade de se abstrair, e vou elencando pensamentos sobre suicídio, que é um assunto sério, que eu abordo mesmo também no livro, pensamentos... Qual era a né? motivação do suicídio? Você consegue lembrar o tipo de pensamento que você tinha? Sim, inclusive o pensamento mais forte era de total inadequação. Era de total inadequação, era de toda em qualquer situação me encontrar sempre como o esquisito, o estranho. E o problema maior é que isso gerou muito sofrimento para mim e para minha família também, né? Também, assim, um pavor social muito grande de me fazer surtar realmente, de repente estar num lugar e quero ir embora, sabe? Tudo isso foi uma grande dificuldade, né? E tudo isso está no livro. A intenção do livro, o livro não é uma autobiografia, eu gostaria até de dizer isso. O livro é uma autoanálise, é uma análise dos pontos que eu atribuo, né? Aliás, que eu atribuo não, que é pontos atribuídos ao autismo mesmo, que não é nada incomum, todos sabem, alguns pontos são muito conhecidos, e outros pontos também menos... Eu tenho uma teoria, eu acho que tem várias coisas diferentes que são chamadas de autismo. Do Sim, mesmo jeito que antigamente tudo falava que era Alzheimer, todo tipo de demência era Alzheimer, certo, depois se descobriu que tem vários tipos de demência, né? sim, Quer dizer, na verdade, acho que já se sabia que tinha vários tipos, mas geralmente as pessoas tendem a generalizar como sim. Alzheimer. Eu acho que tem coisas diferentes que são chamadas de autismo, e isso daqui a pouco vão descobrir. Até já descobriram que tem vários genes diferentes envolvidos, né? Assim, as minhas características, assim, contando os meus filhos, né, que também tiveram diagnóstico, e um sobrinho distante não, perdão, um sobrinho que mora distante, mora ainda lá no Mato Grosso do Sul, também diagnosticado, contando as características da infância e tudo, o meu diagnóstico foi fechado, né, através de uma avaliação, durou aí alguns meses, mas
acredito sim que o autismo ainda tem, inclusive menciono muito isso no livro, né, que o autismo ainda tem muito a ser investigado, e, inclusive as características neurais, assim, que envolvem também uma grande amplitude sensorial, né? Aquela questão realmente de imaginar que tem algum bicho subindo na sua pele, você sentir, você imaginar você de repente, você tem um desejo ou alguma coisa para comer e sentir o gosto. São coisas que eu acredito que Isso, deveriam você ser. tem essas características de sentir Tenho, sensações físicas? Porque tenho, o mais inclusive, comum é intolerância a barulhos, né, a luzes claro. piscantes, e determinados tons, né, que a pessoa fica totalmente perdida quando ouve. Exato, eu tenho muito disso, muito mesmo da intolerância ao som. Inclusive, o fone de ouvido é meu parceiro inseparável, né? No caminho de casa para o trabalho. No meu trabalho mesmo, as pessoas sabem que eu trabalho com fone de ouvido, nos dois ouvidos, eu escuto uma música bem baixinho, mas eu consigo ouvir o telefone, consigo atender normal. Mas, assim, as pessoas também, com certeza, meus colegas lá já sabem, já conversei, e Quais eles são me os sons que compreendem. te incomodam? Olha, sons repentinos me incomodam, assim, é óbvio, isso também... todo mundo se incomoda com sons repentinos, mas me incomoda muito aqueles sons mais graves, né? Os sons mais graves que vibram, assim, de caminhão, né? Isso daí me incomoda bastante, me incomoda bastante. Só que do contrário também, né? Muito agudo, o que mais me incomoda, na verdade, é barulho de moto. É aquele barulho do estralo, sabe? Assim, óbvio que hoje tem motos que não fazem isso, mas a maioria faz aquele barulho de estralo ininterrupto, né? Isso me incomoda muito. Mas eu tenho aprendido a suportar, porém, inclusive para os meus filhos também, principalmente o menorzinho, é um incômodo muito grande. Tá, é interessante, né? Todas essas coisas. E aí, na sua imaginação, você imagina estímulos e sente esses estímulos quando você imagina? Assim, não é uma coisa, não é uma coisa que eu consiga fazer por vontade própria. É meio que, por exemplo, se eu estou andando, quando eu estou, por exemplo, já aconteceu comigo no trem, de eu entrar para pegar o trem e ver, eu tenho um terrível pavor de barata, eu odeio barata, e aí eu vi uma barata passando no meu caminho enquanto eu ia entrar, e aí quando eu entrei, eu comecei a sentir de tal forma a barata subindo, que eu comecei a bater o pé, aí eu ergui a calça, e assim, é uma coisa muito horrível, eu olhava e falava assim, não tem barata aqui, tirava, baixava a calça e começava de novo, sentindo. Eu tenho isso muito forte. Então, às vezes, também muito com som. Por exemplo, quando a minha esposa vai viajar, né? Quando eu fico muito, assim, saudoso dela, quando ela vai viajar para ver a família, né, no Mato Grosso do Sul, eu fico, às vezes, ouvindo, né? Eu fico ouvindo a voz. Então, isso é muito comum, realmente, tá? É uma coisa até bem difícil de separar. Bem difícil, bem alinhado mesmo, assim, com a... Por exemplo, coisa com etiqueta de roupa, você também tem essa sensibilidade de tecido, Tenho, tato? tenho. Tenho uma sensibilidade terrível. Eu corto tudo, arranco tudo. Não gosto. Algumas malhas, sabe, que eu consigo usar, tipo algodão mesmo. Aquelas malhas mais industrializadas, eu nem sei o nome, aquelas malhas mais... De poliéster? Isso, assim, já me causa um grande incômodo. E eu gosto muito de usar esse tipo de roupa que me deixa mais confortável mesmo. Mas a etiqueta, com certeza, sempre me incomoda. É até fácil de descobrir onde está, porque é o ponto onde está incomodando, né? É isso aí. Ok. E se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? Olha, eu gostaria que é um sonho até muito, muito
uma utopia, né? Eu gostaria que, Hum. obviamente, que não houvesse, né, dentro de uma situação em que a humanidade se equiparasse, que todas tivessem um acesso ao básico, é óbvio, né? Partindo disso, desse princípio, ninguém passa fome, né? Eu gostaria que o sistema de educação mundial ele fosse um sistema muito mais globalizado, onde todos tivessem a mesma qualidade de ensino, sabe? Eu gostaria muito de poder fazer por que não? Fazer um curso daqui de casa, fazer um curso, né, oferecido numa faculdade do exterior, né? Hoje em Uhum. dia, óbvio, as faculdades elas também disponibilizam muitos cursos, né? Alguns deles muito interessantes mesmo, mas por que não uma formação à distância, de faculdades à distância mesmo, né? Uma forma de compartilhar com o mundo inteiro, que hoje em dia o conhecimento também é um capital, né? Muito valorizado, que muitos países ainda resistem em compartilhar, né? Com Uhum. certeza ainda tem aquela coisa, o médico de tal lugar tem que ser melhor do médico de outro lugar, né? No Brasil, o médico daqui é valorizado aqui, mas né, ou o advogado ou o professor e assim. Eu gostaria que houvesse sim uma uniformidade maior no nível de conhecimento para que, sabe, a gente conseguisse ter de fácil acesso, né, a capacidade de ser igual. Por que, que não tem ninguém que tenha a mesma... Não tem o Elon Musk no Brasil, não tem o Bill Gates no Brasil, não tem o Einstein, né? Hum. Digamos assim, grosseiramente, né? Obviamente temos muita gente inteligente no Brasil, mas o inteligente no Brasil sofre. Parece que em outros lugares você tem uma canalização e uma forma, uma estrutura, um modelo de ensino que te impulsiona, né? Então, Uhum. assim, tendo as devidas, né, as devidas ajustes, assim, no sentido de, óbvio, que o primordial no mundo é acabar com a fome, é acabar com a miséria, mas eu gostaria que assim, a gente conseguisse dar essa oportunidade para qualquer pessoa, né, em qualquer canto, para que ela tivesse como buscar o ensino que ela deseja, e não ficasse restrita a um tipo de ensino, né, ali, local, uma coisa que, infelizmente, é realidade. Eu acho que isso está mudando já, né? Já tem Sim, várias possibilidades, e já um dos objetivos desse meu programa, eu falo, é fazer os inteligentes saírem dos armários, né? né, Então, há pouco tempo atrás, o alto QI era muito estigmatizado e tinha um preconceito muito grande, uma coisa de dizer que, não, você é mais inteligente, então você tem que se ajustar e se exato, adaptar aos outros, porque você pode se adaptar ao outro e o outro não pode se adaptar a você. exato. E agora já está mudando um pouco, porque acaba sendo um desperdício de talentos. Então a gente vê países, por exemplo, como os Estados Unidos, que eles, inclusive, eles absorvem talentos de outros países, né, para ir Sim, para lá, estudar lá e trabalhar. Enquanto aqui tinha um desperdício. Agora já mudou essa mentalidade, já está tendo uma identificação de talentos na escola desde a primeira infância, né? Então eu acredito que em pouco tempo isso vai ter um reflexo é, positivo. eu creio que sim. A área de programação mesmo, que é a área que eu citei, ela está É. se tornando a revolução no Brasil. E Uhum. em pouco tempo teremos as crianças aprendendo já a linguagem de programação num tablet dentro da sala de aula com 10 anos, 11 anos. Espero que cheguemos nisso, porque o nosso país ele é sempre o país né, de de tentar, mas assim, de se preparar, mas queimar largada, ou né, Uhum. nunca. O Brasil realmente não encontra um caminho de desenvolvimento, né? Hum. E óbvio, isso é amplamente aceito que é através de educação, mas a educação, óbvio, vivemos num período que a educação tem que se direcionar muito, sim, em grande parte, para o conhecimento tecnológico. É. Mas os programadores brasileiros são bem vistos no mundo, né? São sim, são ótimos programadores. Você sabe por Porém, quê? eu imagino, mas, por Por que você favor, acha? eu acredito que por causa de questão salarial. Acredito Não, que. é porque no Brasil teve uma época que tinha uma inflação muito alta.
certo. E os bancos começaram a desenvolver sistemas para conseguir lidar com aquela questão do dinheiro que mudava todo dia. E Ah, foi tá. justamente quando começou a questão da informática, aí eram computadores de grande porte, tudo. Então, assim, até onde eu sei, os primeiros programadores foram formados nessa época e aí o que acontecia? Um país que não tinha inflação não tinha por que ter tanta sofisticação nos programas. E os brasileiros começaram a se desenvolver melhor do que as pessoas de outros países. Né? Tinha Ah, aqueles sim. mainframes, aqueles computadores de banco de dados, né? Sim, o brasileiro ele é a característica comum, é aquela característica de realmente ir para as coisas com vontade de ser, com vontade, né? Então, a pessoa que entra na programação, no Brasil, ela se desafia todo dia. Os Uhum. programadores desse período são grandes, né? Até reverenciáveis, mas aqui no Brasil as coisas importantes não são discutidas, né? O que a gente vê aí na TV, na mídia, são as coisas que não, óbvio, também tem sua importância, seu peso, mas não existe um consenso de formação, de conversar, de uma vontade conjunta de tomar, né, esse caminho de desenvolvimento tecnológico, né? Uhum. É uma necessidade muito grande, é uma necessidade muito grande de todos que querem se envolver com a programação, de terem uma trilha. Eu mesmo fiz um ano de programação, mas eu me perdi em muita coisa. Eu pulava, Uhum. porque a programação é um campo extenso ainda. Então, você pode estar trabalhando de uma área, você pode programar para poder desenvolver a página de internet, ou trabalhar por trás, né, desenvolvendo o código que faz funcionar. Então, ainda falta ainda um estímulo, uma unificação, um caminho comum para que todos consigam entrar e sair com sucesso desse Uhum. campo, né? Ok. E para terminar, você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma coisa? Sim, eu gostaria de agradecer a você, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado mesmo pelo convite, Eu que agradeço você ter aceito. agradeço mesmo, agradeço o pessoal que está assistindo, fico feliz É. de estar com a presença deles, né? E dizer que realmente a gente tem que buscar o aprimoramento e buscar ser feliz nas entrelinhas, né? Porque a vida ela é uma curva, né? Às vezes você está embaixo, às vezes você está por cima, e assim, eu acostumei nos últimos anos a dar o meu melhor quando eu me sentia na crista da onda e não deixar parar quando eu estava lá no fundo. Que foi Uhum. esse meu erro. Por isso que eu não consegui concluir as minhas faculdades, né? Depois, quando eu deixei, abandonei a última, eu já tinha acabado de começar a fazer aliás, a terapia, né? De fazer a terapia com a Lívia. E, e aí eu notei isso. Que você tem que caminhar também quando você estiver no fundo. Você tem que Uhum. caminhar também. Um passo que seja. Não pode deixar a peteca cair. Seja uma águia quando estiver em cima e seja uma lesma quando você estiver lá embaixo. Mas caminhe. Adorei a Tá bom? metáfora. Então tá, depois quando você tiver a capa do livro, me manda para a gente coloca no final da entrevista, né? Tá ok. A foto da capa do livro, tá bom? Tá ótimo, eu Agora vou te vai ficar mandar. disponível no YouTube, no canal Inteligentes Demais. E Certo. muito obrigada pela entrevista. E daqui a pouco eu volto com o Lucas. Muito obrigado. Foi um prazer. Valeu. Tchau. Tchau.